Olá amigos, olá amigas, estamos começando a atividade desta quarta-feira, hoje é 21 de janeiro de 2026. Daqui a pouco já terminamos aí o primeiro ano, o primeiro mês deste ano, né, que começou ali atrasinho, né, poucos dias e tal, mas já está a galope. Bom, de qualquer maneira, estamos nessa quarta-feira aqui, uma quarta-feira de Campeonato Gaúcho, aqui vamos ter os jogos da dupla Grenal nesta noite, enquanto nós estamos aqui fazendo a gravação do programa. Estou recebendo aqui duas figuras extraordinárias aqui da sociedade, que é Cláudio Candiota. Cláudio, obrigado pela tua presença. Estava com saudade do amigo. A saudade é recíproca. Viaja muito para os Estados Unidos. Saudade recíproca. Quando der, ele dá uma passada aqui no Brasil e aproveita e vem no nosso Venho aqui no programa. Newton Calil, obrigado também pela tua presença. Que bonita a camisa, hein, meu azulzinho. Estamos aqui hoje eu estou. Hoje recomeçaram os prazos da corrida na justiça, eu resolvi tirar a gravata e tirar o casaco e vim aqui disposto, vamos dizer assim. Comemorar o fim do recesso. Comemorar o fim do recesso. O cara está feliz da vida, começou a trabalhar de novo, né? Aquela correria toda que. Aliás, sabe, nós estávamos conversando aqui antes do programa, eu estava dizendo para ele o seguinte, que eles são advogados, então, naquela situação que hoje os advogados estão enfrentando, né? Eu digo, olha, graças a Deus, não deu tempo de eu fazer a faculdade de Direito, até porque é muito complicado. Eu fiz jornalismo e economia, então não deu tempo. Mas, de qualquer maneira, até nós vamos conversar um pouquinho depois, né? Se vocês quiserem, até sobre essas questões, que são importantes e dizem respeito a milhares de telespectadores, inclusive, que estão nos vendo aqui no nosso atividade. Hoje, dia 21 de janeiro, no calendário, chama-se o Dia da Tolerância Religiosa. Eu acho importante isso, na tolerância religiosa, precisamos tolerar, cada um tem o seu lado, o seu culto, o seu gosto, o seu time de futebol, então tolerar gremistas, colorados, religiosos de uma ou outra religião, enfim. Mas eu acho, Cláudio Candiota e Newton Calil, por mim eu criaria no Brasil o Dia da Intolerância. A intolerância com a corrupção, a intolerância com os políticos safados, que o dia que nós tivermos essa intolerância, nós somos muito tolerantes com isso. O dia que nós tivermos essa tolerância, essa intolerância com eles, Candiota, eu acho que nós vamos começar a endireitar esse país. Olha, o que está acontecendo no Brasil é algo inédito, né? Vamos dizer, não tem notícia do Brasil estar numa situação tão ruim, que já esteve numa situação em que tu tem as instituições todas detonadas. Mas preocupante é o que está acontecendo nos Estados Unidos, que tem a Constituição, aliás, 250 anos em 2026, né? A declaração de independência? É de 1776. Então tem 250 anos esse ano. Está comemorando. E está acontecendo lá coisas horríveis. Claro que lá ainda há instituições funcionando, quem administra o país é o executivo, não é o judiciário, então há algumas diferenças, né? Não é uma ditadura e coisa, mas mesmo assim estão acontecendo o aparelhamento do judiciário lá, não é, claro, na Suprema Corte, mas é em tribunais federais, porque lá o cara concorre, né? Claro. Então ele tem que concorrer por um partido. Isso. Então tu já sabe como é que ele vai decidir, se ele é democrata, se ele é republicano. Agora no estado lá de Minnesota tem um escândalo acontecendo lá que o governador está envolvido num rolo. De esquerda, né? Claro. Tinha que ser, só claro. podia. Por acaso, o vice da Kamala Harris. Ia ser o vice. Ele ia ser o vice-presidente dos Estados Unidos. E sabe o que os caras estão fazendo? Eles, tem um departamento lá, que a sigla é ICE, né, de gelo, que é o Departamento de Combate ao Imigrante Ilegal, né? Isso. A imigração ilegal. Os caras estão incentivando a população a atacar esses policiais. É um horror o que está acontecendo. O Trump ontem deu uma entrevista mostrando a ficha criminal dos camaradas que eles estão tentando deportar. Bandidos condenados que mandaram da Venezuela para lá e de outros. E os caras estão protegendo os bandidos. Você tem um Deus nos acuda. Isso lá, vocês imaginem aqui o que sobra para nós. Agora, imagina uma coisa, né, Candiota? Se o Trump não tivesse vencido a eleição lá, o que não estaria sendo hoje os Estados Unidos e qual seria o futuro da América do Sul, né? Porque eu não consigo hoje imaginar. O Trump é o grande contraponto capaz de sustentar uma situação de reversão do que está acontecendo no Brasil e fora aqui do Brasil, né, Calil? Mas há uma resistência da grande mídia, né, que tem seus interesses de pontuar
o Trump como o presidente da República, onde tratou o Trump como ditador do mundo, lá sei eu. A coisa é nesse nível ainda. Mas a Venezuela não é ditadura. Não. É uma coisa horrorosa. Eu não vejo notícia mais no Brasil. Né? Se tu quiser ter notícia, tem que vir no Atividade, tem que escutar lá a Rádio Mais Brasil, que tu vai frequentemente lá na Rádio Mais Brasil, tem a Auriveiro, tem a Revista Oeste, mas se tu ficares assistindo a grande mídia, que eu não assisto há anos, aí sim, é a forma de tu desinformar. Sintoniza numa grande rede, porque aí tu vai ficar sabendo de nada. Porque o que vão te informar não está acontecendo. É verdade, é o contraponto. É uma coisa assim, inacreditável. Então, por exemplo, olha o desespero do povo venezuelano. Como eu estou seguindo lá nos Estados Unidos, eu encontro os caras que fugiram. 8 a 9 milhões de venezuelanos fugiram da Venezuela, porque deve ser muito bom, né? 25% fugiram daquela ditadura comunista, narcotraficante. O sujeito agora está preso. Assassina. Ele vai entregar meio mundo. Esse ladrão, bandido, o Nicolás Maduro, que a mulher é o cérebro, porque ele é um idiota. Ele é um marionete, dela, inclusive. Entendeu? Mas ela é o gênio. Ela já foi procuradora, já foi presidente da Assembleia, foi um monte de coisa. Ela está lá desde o tempo do Chaves. É claro, mas ela que criou, o Maduro se encontrou com ela no Chaves. Isso. Então, sim, ela tem muito mais informação. Os caras pensaram que pegaram ela porque ela era casada com o Maduro. Não. Eles pegaram ela e levaram o Maduro. Essa é boa do candidato. Levaram o Maduro de contrapeso. Porque esse cara, ele vai entregar tudo, entendeu? E agora ele anda dizendo que vai fazer delação para que ela seja beneficiada. É uma questão que eu vou te colocar aqui, o candidato. Tu tens essa relação direta com os Estados Unidos. O que está acontecendo? Aqui nós não temos mais notícia com relação ao Maduro, eu não acompanho o noticiário internacional. O que está acontecendo? Por onde anda o Maduro? O que está acontecendo com o Maduro na cadeia com relação ao inquérito, às manifestações dele? O que diz a mídia séria nesse troço? Bom, é interessante. Ele foi preso, está numa prisão lá em Manhattan. Sim. E teve a primeira audiência, ele se meteu a besta, tomou uma chinelada do juiz. O juiz tem 92 anos, né? E é o mesmo que vai julgar aquele El Pollo Carvalhal, Hugo El Pollo Carvalhal, que vai ser julgado por aí agora em fevereiro, que também vai entregar meio mundo. Né? E agora ele está na fase de fazer delação para reduzir pena. Porque se somar as penas todas que ele vai ele vai responder, é perpétuo, porque ele tem 60 anos, vai dar 50 anos de cadeia, então a tendência seria ele entregar... Pena de morte, não estaria no... Não acredito, porque... Não, eu acho que não, ele não sei. Eu acho que o Estado de Nova York eu acho que Nova York não tem. Estado de Nova York eu acho que Nova York não tem. Então, mas seria uma pena... Seria um equivalente a uma prisão perpétua. Perpétua é pior, né? Pior. Então ele está lá e o que se espera é que ele faça a delação e ele tem que trazer novidades que o outro já não tenha trazido, o Hugo Carvalhal. Né? Agora passou para março a audiência dele. Então não se sabe de nada. Seja lá o que está acontecendo, o que ele esteja negociando e quem que ele está entregando, não se sabe. Como também não se sabe do Carvalhal. Se ele vai entregar o Foro de São Paulo, se não vai, porque tem muita expectativa em cima disso, para nós, né? Pelo menos para nós, que ele entregue. Apesar que o Foro de São Paulo está balançando, porque a Venezuela já se sabe o que aconteceu e o que vai acontecer. Claro. Então, agora, qual é a próxima? Espera-se a queda da ditadura cubana, que é outra desgraça, uma coisa horrorosa, aquilo ali, entendeu? E depois a ditadura brasileira também. Bom, eu acho que vai Nicarágua antes. Né? Aí a ditadura brasileira ficará isolada, vai ser a única. O que vai acontecer, eu não sei. Agora, teoricamente, a Venezuela tinha maiores defesas do que o Brasil. E acabaram com eles em 2 horas. Não dá para meter com os americanos. A operação entre o pouso dos helicópteros, a entrada lá, mataram um monte de cubano que nunca estiveram lá, eles não estavam lá, eles morreram, mas não estavam lá. O governo cubano admitiu. Não, a Venezuela já tinha. Soberania é coisa de esquerdista. Quem
estava lá, ou ainda está, alguns ainda devem estar, cubano, tinha russo, tinha chinês, tinha iraniano, tinha essas organizações ali, Hezbollah, Hamas, está tudo lá. Era um paraíso, dominado por esses vagabundos. A flor da vagabundagem. Bom, levou 47 segundos entre o pouso do avião, entra lá, pega a esposa do Maduro, mais o Maduro de carona, volta para dentro do avião, do helicóptero. 47 segundos levou a operação. Maravilha. Morreu todo mundo, não se sabe quantos. Os cubanos disseram que era 32. Ok, então vamos ficar com esse número. O resto não se sabe, se tinha iranianos, o que foi. Não se sabe. Entendeu? Então tá bem. Então essas eram as grandes defesas russas e chinesas que estavam lá defendendo terroristas, traficantes, contrabandistas de petróleo e tudo mais. Então tá bem. Se vocês querem ficar do lado desses vagabundos, be my guest. Muito bem. Agora aqui, vamos falar um pouquinho antes. Eu quero lembrar o seguinte, ano passado, depois do nosso intervalo aqui, que é o comercial, nós vamos falar um pouquinho do Grêmio e que joga contra o Guarani de Bagé em Bagé. Aliás, eu estive em Bagé o mês passado. Bagé já no mês passado estava fervendo com a visita do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que desde 82 não visita Bagé. E o Internacional joga ali na frente da minha casa, tem um campo de futebol ali. O Internacional joga ali contra o Inter de Santa Maria. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O Calil vai falar sobre Internacional e Inter de Santa Maria. Eu vou falar um pouquinho sobre Grêmio e Guarani de Bagé. Depois do intervalo. Deixa eu só dar uma lida aqui no nosso intervalo. Vamos falar um pouquinho do Sicredi. Olha aqui, no início do ano é o momento de colocar os planos em movimento. E o seu dinheiro também pode trabalhar por você. A melhor coisa que tem é, como faz o Cláudio Candiota, fazer o dinheiro trabalhar por si, né? O dinheiro vai trabalhar por ele. Então, na Sicredi Origens, você encontra investimentos seguros, orientação próxima e opções para diferentes objetivos, como renda fixa, fundos de investimentos e também de previdência. Comece o ano fazendo o seu dinheiro render mais. Invista com o Sicredi e tenha sempre com quem contar. Fazer o melhor hambúrguer do bairro, esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens, esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes, esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Muito bem, Sicredi. Eu estava dizendo para o Candiota aqui outro dia que eu acompanhei desde lá o começo, na década de 70, aí do início, pequenininho lá do Sicredi no interior do estado, e o Sicredi hoje é essa potência toda. Teutônia, né? Hã? Teutônia, por ali, aquela região toda do interior do estado, Passo Fundo, Teutônia, aquela região toda ali é muito cooperativista, né? O cooperativismo do Rio Grande do Sul é a origem toda ali. E o Sicredi foi o grande impulsionador, né, desses investimentos todos aí e fez com que, naturalmente, essa instituição hoje seja respeitável aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Olha aqui, ó, a sua sede pede saúde, pede, claro, o melhor. Na chegada aqui, o Candiota diz assim, bom, hoje eu venho numa atividade e vou tomar sucos Petri de laranja. Nós queríamos tomar de uva, né? Mas vamos fazer o chefe aqui, é ele, né? Não, mas eu vim para rever os amigos tomar sucos de laranja Petri. Então tá. E sucos, claro, quem pede suco, pede sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva e agora tem água de coco, Candiota. Não sei se tu já provaste. Vamos providenciar uma água de coco para o Candiota aí que ele não provou ainda. Vai se apaixonar também. 100% natural, sem adição de açúcar e de conservantes. Sucos Petri. Muito bem. Candiota, naturalmente que nós temos falado a respeito aí de... Antes, vamos fazer o parênteses aqui, senão depois eu acabo esquecendo. Vamos falar sobre do futebol, que eu não entendo nada. Vou ouvir vocês. Vamos deixar o Candiota. Vou ouvir vocês. Reserva, né? Hoje vai ficar de reserva aí. Calil, o Internacional joga contra o Inter de Santa Maria aqui no Beira-Rio. Qual é a tua expectativa? Tem Grenal no domingo. O Internacional vai estar agora, nesse momento, está começando o jogo internacional, quando o programa estiver passando, o jogo não terá terminado ainda, né? O Internacional está entrando com o time dito titular, né? E pretende treinar hoje com o Inter de Santa Maria, que é um dos times mais fracos do campeonato, treinar no Beira-Rio para efeito de domingo jogar o Grenal já um pouco mais entrosado. O Internacional praticamente joga com algumas novidades que pode-se dizer que é o Paulinho
que foi contratado esses dias, e o zagueiro, aquele que era do Corinthians, o equatoriano, que já foi da seleção equatoriana e que talvez seja uma solução na substituição do Vitão. Né? Do Vitão, né? O Internacional tem um problema muito sério com relação à defesa, porque com a saída do Vitão, tem o Mercado, que é um homem com quase 40 anos de idade, que não pode jogar todas as partidas naturalmente. E é um excelente jogador e líder, mais ou menos, do grupo do grupo internacional, mas também tem suas limitações em função desse tempo de carreira aí. E os reservas do Internacional são uma tragédia. É o Cleiton Sampaio, o Juninho, né, e aquele menino que eles acham que é um grande jogador, eu acho que ele é muito fraco, o Vitor Gabriel, né, que tem 20 anos de idade, pode crescer, mas que o Internacional agora comprou o seu passe definitivamente no final do ano, lá do Clube do Nordeste. Pode ser uma promessa, né? É uma promessa, mas ele se acha mais jogador do que ele realmente é. Então, que já é um problema. Que já é um problema. Né? Aos 20 anos de idade, 21 anos de idade já é um problema, né? Principalmente para zagueiro. De qualquer forma, ele tem boa categoria. De qualquer forma, o Internacional na área de defesa tem um problema muito sério que tem que ser corrigido. Talvez esse treinador possa demonstrar as suas qualidades organizando o time desse jeito. E os demais, né, o Internacional, a torcida do Internacional, por causa dos 2 gols que foram feitos pelo Borré na partida em que o Internacional ganhou, também de um dos times mais fracos do campeonato ali no Passo da Areia, mas foram gols bonitos e de oportunismo, e é mais o passe de outro golo que ele deu, a assistência, como se hoje não é mais passe, hoje é assistência, né? Hoje é assistência. E futebol é uma coisa gozada. De repente, eu acho uma coisa interessante, por exemplo, pega um menino de 18 anos de idade, que vai uma promessa, foi contratado o seu staff. Eu quero saber quem é o staff do fulano de tal. Todo tem jogador, o outro jogador que veio não sei o que tem o staff. O staff queria saber quem é o staff desse cara. Ninguém diz quem é o staff do cara, se é o jornalista, se é o preparador físico, se é o pai, a mãe, não sei. O staff, todo jogador tem staff hoje. Quer dizer, eu acho que em volta dos campos dos times de futebol deve ter um escritório montado para cada um deles. Porque staff não posso, né? Staff errado, né? É uma equipe. E com relação ao Grêmio, o Grêmio joga em Bagé contra o Guarani de Bagé, um jogo que está sendo muito... uma expectativa, se criou uma expectativa muito grande, desde 82 o Grêmio não vai a Bagé, eu estive em Bagé agora no mês passado, e realmente vai ser um jogo difícil para o Grêmio, porque o Guarani de Bagé sempre foi difícil para os times do Rio Grande do Sul. Me lembro lá do Campeonato Gaúcho, quando tinha só o Gauchão, né? Na década de 70, 80, depois veio o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Mas o Grêmio vai enfrentar uma dificuldade, porque o campo é menor, a gente sabe, conhece bem as dificuldades do interior, mas de qualquer maneira eu acho que, ao contrário do Inter, que ainda não está bem entrosado, o Grêmio já está um pouco mais entrosado, tem jogadores, inclusive, acho que de um pouco maior nível do que os do Internacional, e sobretudo aqueles que o Grêmio contratou agora. De qualquer maneira, é um jogo importante lá, e Bagé vai estar hoje em grande efervescência. Bom, nós temos aí o Cláudio Candiota. Parece que o futuro da América do Sul deixou de ser agora, digamos, o futuro deixou de ser o Brasil. Nós, por várias razões, nós temos aí uma esquerda há quase 20 anos governando o Brasil, e o Brasil só caindo para baixo, do fundo do poço. O presidente do Paraguai, Santiago Peña, está agora abrindo um canal de comunicação com o Donald Trump e está fazendo aí grandes concessões para que os Estados Unidos concentrem os investimentos que estariam na América do Sul, inclusive poderiam ter vindo para o Brasil, no Paraguai. Por exemplo, os data centers que estão incluídos aí são grandes investimentos que os americanos estão querendo fazer, e parece que realmente vai ser o Paraguai o escolhido, até porque o Paraguai tem sobras de energia de Itaipu e ofereceu tudo isso para os americanos. Bom, e os próprios americanos estão open for business, né? Claro. Houve essa suspensão temporária de concessão de vistos de imigrante, porque eles resolveram analisar com mais profundidade. Qual é a câmera? Essa aqui? Essa é tá ali. Tá. Resolveram analisar com mais profundidade esses pedidos, e tem 75 países, uma espécie de lista negra. Evidente que um país que protege Hamas, que é contra Israel, que é a favor da ditadura venezuelana, da ditadura cubana, da ditadura comunista chinesa. Da ditadura brasileira. Evidente que esse país, que é essa coisa aqui onde nós moramos, porque eles transformaram o Brasil numa coisa, isso não é mais uma nação. Nós somos um grupo de pessoas
honestas, sendo comandados por alguém que sabe tudo menos comandar. Eles só sabem dominar. É isso que nós estamos virados. Então entramos nessa lista negra de 75 países, junto com Somália. Esse é o nível que essa coisa aqui, está lá em Brasília, transformou o Brasil. Digo que é a coisa, né? Porque não dá também para dizer que é o fulano, o Beltrano. Não tem nome. Entendeu? É um grupo de pessoas organizadas para distribuir pobreza. O que os diferencia da Venezuela? Nada. Distribuir pobreza, eu vou te dizer, mas acumular a riqueza. E eu vou te dizer para eles. Claro. Basta ver os bilhões. Sabe quanto já encontraram, que já está congelado, do Nicolás Maduro, ditador, sanguinário, traficante, terrorista, assassino? 700 milhões de dólares. Até agora. Tem na Suíça que vão congelar, parece que até ouro mandam para lá. Entendeu? E algumas toneladas. Né? Então é o seguinte, se você está do lado dessas pessoas, não vai esperar parceria. Então nós estamos com os vistos provisoriamente de imigração suspensos. Né? Nós e esses 74 países do Grupo Lixo. Muito bem. O que eu fiz? Eu preciso sobreviver. Então eu fiz uma parceria com um escritório de advocacia muito antigo lá dos Estados Unidos, né, para auxiliar investidores, ou seja, brasileiros que queiram fazer negócios com os Estados Unidos. Tudo dentro da lei. Não é? Então, porque há um processo que tem que correr no Brasil e lá. Então, não é... Porque hoje está muito rígido esse esquema de controle de dinheiro. Né? Sim, tem que saber onde é a origem. Não tem como. Não dá para se aventurar, não. Então, tem que ser tudo feito certinho. Tem, inclusive, um sistema que eu achei super interessante, vamos dizer que algum investidor, algum empresário tenha vendido sua empresa, está já com dinheiro, e queira transferir para lá. Esse escritório providencia no depósito e o depósito é feito junto ao fórum. É um depósito judicial. Então o dinheiro fica ali. Garantia, né? Fica ali o dinheiro. Então, assim, ninguém vai ser louco de mandar dinheiro para o depósito judicial se não tiver origem. Claro. Né? Aí depois, quando ele montar o negócio, vai comprar imóveis, vai fazer, seja qual for o interesse, entendeu? Ele terá que ir pessoalmente lá, o CEO da empresa, o responsável, porque não tem da procuração. Ele assume pessoalmente. Pessoalmente, vai lá. Então, assim, isso está bem controlado, mas pelo menos é um negócio legal, assim, bacana de fazer. Então eu estou sem horários, por quê? Porque eu trabalho em 2 turnos. Na Costa Leste eu estou com 2 horas a menos. Agora lá é 4 e pouco. É pleno horário de trabalho. Em Chicago são 3 e pouco. Então, assim, eu não consigo mais participar do programa. É uma das... 2 programas, lá no Julho, inclusive, também. No Julho também é pouco, porque quando lá é não é hora de almoço ainda. Então, assim, eu tô com meus horários complicados, mas eu estou tentando sobreviver. Eu não advogo em Brasília. Eu não tenho contratos de milhões de dólares, entendeu? Não tem vida fácil, né? E outra coisa importante, né, o Candiota e o Calil também com certeza vai compreender isso aí, que eu acho que nós estamos num momento aqui na América do Sul, de um modo geral, de tanta instabilidade, é só ditador para cá, ditador para lá, quer dizer, é vazamento de dinheiro, é uma roubalheira só, que o cara que tem um capital aqui, ele quer realmente fazer um investimento onde haja segurança no capital que ele vai querer. Segurança jurídica. Segurança jurídica, pelo menos isso, né? E essa é a saída, eu acho importante num momento como esse, né, o Candiota? Nós estamos vivendo. A insegurança jurídica as pessoas não conseguem entender. A gente se escreve todo dia sobre insegurança jurídica. Aqui é a plena insegurança, né? Porque essa é a pior insegurança. É muito pior que essa das ruas, porque das ruas ainda a gente pode controlar. A insegurança jurídica, ela é determinada por cabeças que têm... Os tribunais e tal, né? Por cabeças que a gente não sabe exatamente o limite do poder. Aqui no Brasil, claro que a Constituição seria um limite, os códigos seriam um limite, mas nada disso é mais obedecido. Nós estamos vivendo exatamente esse momento. Não é verdade, Candiota? Não, exatamente. Você não sabe o que vai ser decidido. Até vou te dizer, o Rio Grande do Sul, de repente, até é uma ilha.
se tu pensar. Se tu comparar com Brasília. É um troço inacreditável. E é por isso que até nós somos perseguidos, né? Nós somos, de certa maneira, perseguidos aqui pelo poder central. Né? Eu fico pensando, se eu fosse desembargador, vamos supor que eu fosse um desembargador do nosso tribunal. Eu não quero ser promovido. Eu não quero. Eu não quero ir para o STJ. Muito menos para o STF. Eu não quero. Eu prefiro, eu encerro por aqui, entendeu? Vou para casa, ou vou advogar, sei lá o que eu vou fazer. Aliás, acho que advogar nem sei se as pessoas vão querer. Entende? Mas tu imagina qual é o estímulo, tem um juiz vendo o que está acontecendo. Porque o pessoal estudou a Constituição, estudou a Código Civil, estudou com a Penal. Eu tenho colegas, a gente, dois advogados, a gente acaba voltando à questão judicial, judicante e assim por diante. Né? Eu tenho colegas, todos nós temos, eu tenho colegas de turma, colegas da vida toda, que se aposentaram, que nós convivemos ainda, né? Que alguns de destaque na magistratura, né? E os comentários são apavorantes, porque a gente sente até um resquício de vergonha do que está acontecendo. Aliás, uma coisa que eu gostaria de saber é o seguinte, né? Porque eu quando fiz meus cursos na Unicinos, lá estava começando o curso de Direito. E o curso de Direito sempre foi muito procurado, mas eu não sei como é que está hoje em dia, diante do quadro, né, que os advogados estão passando, e essas informações acabam fluindo na década sociedade. De 60 lá na Unicinos. Acabam fluindo na sociedade. Se hoje existe estímulo, se não é essa situação toda, né, essa coisa essa negação da própria profissão, desrespeito à profissão do advogado, se isso não está também influindo na predileção dos jovens para fazer o curso de Direito. Tem um problema sério aqui, eu vou tomar liberdade, até é bom discutir um pouco essa matéria. Nós temos no Brasil mais de 1.500 faculdades de Direito, ou seja, no mundo, eu acho que somar não dá isso, né? Primeira coisa. Vocês imaginem, então, os espectadores, né? O grupo que sai dessas 1.500 faculdades, as milhares, dezenas de milhares de formandos por ano. Grande parte são funcionários públicos, grande parte simplesmente fazem para adquirir título, né, para adquirir status e assim por diante. Grande parte vai ser advogado, promotor, defensor das diversas companhias aí, magistrados. Né? A qualidade, então, se nós temos... o que essa gente toda faz na vida? Quais são os meandros que se cruzam nisso aí? Né? Então, e a qualidade desses 80% que se formam, que não vão ser funcionários de órgãos públicos, inclusive juízes, nós temos uma gama muito grande de muita incapacidade. Outros são formados para determinada situação, que até hoje os PCCs da vida que vão formando. O próprio judiciário hoje tem, muitas vezes, os juízes começam a se proteger, e aqui no Rio Grande do Sul é muito comum isso, não é dito, mas começam a se proteger em função do controle da advocacia desmesurada na área criminal, na área civil, advogados que provocam, que começam a repetir. Tem conversando com juízes, com desembargadores, a gente começa a conhecer também a dificuldade de controlar esse movimento todo, né, em cima da justiça. Nós temos um problema sério. E depois, o seguinte, também tem uma boa parte desses juízes que vem dessa gama de gente que tu não tem capacidade. Não é possível que o tribunal faça o concurso e que 2, 3, 4 ou 5 sejam santos tem uns que são santos do pau oco. Então, a dificuldade é geral nessa área. Nós estamos vivendo e isso reflete na nossa sociedade e na nossa insegurança jurídica. A mediocridade total. E na nossa insegurança jurídica. Algum comentário? Eu fico pensando, vamos dizer, na esteira que tu estás dizendo, como é que um professor de direito constitucional ou de direito penal... Processo penal. Ou de processo penal. Como é que eles estão ensinando seus alunos e como é que eles explicam o que está acontecendo? Como é que eles explicam? Porque tudo que eu aprendi não está valendo. Não está valendo. Não. Tu olha, é uma coisa nunca vista. Assim, como é que o Banco Central
liquida um banco. Pô, meu pai era diretor de banco, entendeu? O Banco Central, assim, quando tinha a fiscalização do Banco Central, meu Deus do céu, era aquele negócio para não pegarem nada, para estar tudo certinho, não sei o quê. Diz que não tinha autonomia, hein? Entendeu? E não tinha autonomia, mas sempre foi um exemplo, o Banco Central, e de todas as agências reguladoras, o Banco Central é um exemplo. Aí o Banco Central, entendeu? Que tem um presidente indicado pelo aquele indivíduo que apareceu lá na presidência da República, liquidou o banco. Aí o que tem isso a ver com o STF ou com o juiz? Não tem nada a ver, liquidou, está liquidado. Quer dizer, o banco, ele vive da credibilidade. Se o banco for liquidado, acabou a credibilidade. Se eles desliquidarem o banco, o que vai acontecer? 100% dos correntistas vão lá tirar o dinheiro. O banco não tem dinheiro. Nenhum banco tem 100% do dinheiro, está lá. Então, se o banco, se eles reabrem hoje, ele quebra amanhã. Não tem como. Aí, sim, para dar um paratiqueto nos caras, liquidaram nos Estados Unidos. O banco, por quê? Pelo óbvio. Tu já viu o despacho do juiz americano? Eu vou buscar as coisas lá. O cara diz, não, o sujeito vivia como um rei, gastando não sei o quê, tá. Então o banco foi liquidado nos Estados Unidos. O que esse banco vai fazer se desliquidarem o banco? Só discutir um negócio dele já é uma barbaridade. Aliás, o Banco Central, eu como economista trabalhei, inclusive fiz um estágio no Banco Central aqui em Porto Alegre. O Banco Central é das instituições, do ponto de vista macroeconômico, é uma instituição que deveria ser intocável, seja dependente ou independente. E agora nós temos um banco independente e estão fazendo isso com o Banco Central, quer dizer, eles querem demolir as instituições. Isso aí é uma vergonha, porque nós sabemos da Candiota Calil, um país, ele se forma de cidadãos, mas de instituições que os representam o cidadão. Quando tu tem umas instituições desmoralizadas, aí acabou tudo, né? Então, eu acho assim, a Suprema Corte, e esse vai ser um assunto depois do nosso intervalo, a Suprema Corte deveria realmente assumir o lado Toffoli, criar cassinos, resorts e tal, aí sim, saem daí da Suprema Corte e deixem lugar para a gente que seja mais séria e leve o país também mais a sério. Vamos falar de uma instituição aqui que é gaúcha, que é uma instituição séria, né? Na área da construção. Eu falo do novo empreendimento da Algair Incorporações. É o Vila Portal, ali um condomínio exclusivo na Vila Conceição. Passo muito ali, realmente é uma área maravilhosa, ao lado do Guaíba, imagina agora o fim de tarde, assim, pôr do sol maravilhoso, e fica ali no coração da Zona Sul. São 18 casas apenas. Assista esta mensagem do empreendimento da Algair Incorporações. Maravilhoso. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Olha aqui, pessoal, está na hora de atualizar a tua rotina. Eu digo o seguinte, o aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com a tua vida financeira exatamente restrita num só lugar. Agora ficou simples e muito claro de cuidar do seu dinheiro, sem complicação e aqui na palma da sua mão. Abra sua conta direto pelo celular, importante. Você acompanha o saldo, faz transferências, paga contas, que é uma coisa importante, e muito mais. Interessante também é o seguinte, é tudo com a praticidade, a segurança e a agilidade do Banrisul. Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a sua vida, seja no dia a dia ou nos momentos aqueles mais importantes dela. O melhor, está intuitivo, rápido e com um novo visual. Baixa agora e confira como ficou, porque ficou moderno mesmo e facilita a sua vida. O Banrisul está com você nesta evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e, mais claro, todos nós queremos tranquilidade. Baixe o app e abra sua conta. Banrisul, o banco que está com você e atualiza com você. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou.
O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Ação espacial. Muito bem, olha que voltamos com a nossa atividade. Estamos aqui com o Cláudio Candiota, com o Newton Calil. E tem uma coisa interessante, né? Eu agora falei antes do intervalo sobre a questão de transformar o que o STF, a Suprema Corte, os 11, já nem vou livrar ninguém, mas que os 11 decidam a seguir o mesmo caminho do Dias Toffoli. Vamos abrir resorts, aí essas coisas tudo, né? Esses cassinos, que é importante e melhor para eles, porque o que eles fazem na Suprema Corte não tem coisa diferença do que um cassino. É uma corte de negócios. Então, é muito triste, né, o Candiota? O STF, agora o Toffoli foi pego, não sei se já não saiu, se ele teve um pouquinho de vergonha na cara e pediu demissão, sair da Suprema Corte, mas agora dono de um resort e de um cassino. E aí, Candiota, eu acho que então, ele deve estar aí dando uma inveja danada em Las Vegas, né? Eu não sei. O lance é o seguinte, tem tantos negócios bons aí, então até esse pode ser um bom negócio. O pessoal quer dirigir o país, pode concorrer a um cargo eletivo, não é? Do executivo, tudo bem, se forem eleitos, tudo bem. Agora, se tu está no judiciário, tu vai ser juiz, então. Para ser juiz. Para ser juiz, aí tu tem a Constituição, tu tem os códigos e tal, tu vai decidir conforme... Tem que ter aquela conduta ali, né? Pronto, uma conduta. Mas é tão simples, mas não, parece que eles fizeram uma coisa e foram fazer outra. E o que é lamentável é o seguinte, eu acompanho o sistema nos Estados Unidos. O presidente, seja quem for, de que partido for, indica alguém para a Suprema Corte. É claro que tem uma tendência de esquerda a direita, de esquerdista e tal. Agora, aquele geralmente é um juiz. Que geralmente é um juiz. Que é indicado, ele vai ser sabatinado. A média são 71 dias. Os senadores se preparam e desmontam a vida do cara e perguntam coisas de como ele decide, como é que ele vem decidindo, etc., se é de acordo com a Constituição, se o cara interpreta a Constituição, o cara leva um bombardeio, que se ele não é bom, não vai. Aqui, tu sabe como é que é, né? Aqui leva uma tarde. Como é que tu vai avaliar se uma pessoa entende ou não entende, sabe ou não sabe alguma coisa de direito em uma tarde? Não tem como. Nós somos uma época, eu sou advogado de uma época que vivi outro nível de Supremo Tribunal Federal e as escolhas do Tribunal. O Supremo Tribunal Federal, tradicionalmente o presidente, independente da Constituição, o presidente escolhia, a tendência é escolher entre diversos magistrados de diversos estados. Tanto que aqui os ministros do Supremo, a não ser o Paulo Brossard, né, a grande maioria sempre foi desembargador do nosso tribunal, escolhido para o Supremo Tribunal Federal. Foi só o Brossard e o Zé Nery da Silveira. Né? E o Leitão de Abreu, que já era política, aquela coisa toda. Mas antes deles, todos foram sempre desembargadores. E o Supremo os 11 ministros do Supremo, no mínimo 7, 8, eram dos desembargadores de diversos estados, sempre escolhidos entre os seus pares, os mais destacados. Claro, né? claro. Então o Supremo ficava blindado com relação a isso. E depois o seguinte, juiz se comporta de outra maneira. Juiz não tem, a vida privada do juiz não é fazer congresso nem fazer nada. Aliás, tem a Lomã, que eles não obedecem, já esqueceram como é que é, porque a Lomã diz que o juiz só podia ter, hoje virou uma, né, só podia ter o exercício da magistratura, né, e uma docência. Né, e uma docência. Hoje o cara tem congresso não sei o quê, dá entrevista, ganha palestra, faz não sei o quê, dá entrevista sobre o que não sei o quê. Este Toffoli aí... Dá entrevista sobre o que vai decidir. Do que vai decidir. Isso é um troço enlouquecedor. É um troço enlouquecedor. A gente vai fazer... Olha que nós estamos vivendo, é um circo de horrores com relação a isso. Esse Toffoli aí, nós temos que ter, as pessoas esquecem, ou esquecem ou fazem que esquecem. Independente de qualidade, de o que aconteceu, do que já aconteceu, o Sérgio Moro
né? O argumento maior é que ele foi declarado suspeito porque tratou com o Ministério Público. Conversou com o Ministério Público, como se nenhum juiz conversasse com o Ministério Público. Eu estou brincando comigo, né? Comigo eu estou brincando, não com vocês, né? Bom, isso foi o objeto para anular toda essa bandalheira que aconteceu no Brasil e que, inclusive, o presidente estava preso por isso, né? O ex-presidente estava preso por isso e depois virou presidente. Bom, o Toffoli, né? O que o Toffoli fez agora? Né? Eu estou falando do argumento que derrubou a Lava Jato, meu Deus do céu. Primeiro o Fachin, todo mundo esqueceu essa coisinha leve, que tirou uma suspeição, como é que Curitiba, é? Mudou a CEP, como diz o pessoal. Mudou o CEP, como diz o pessoal aí, né? Quer dizer, inventou aquilo e eles fizeram aquilo, né? Bom, esse Toffoli aqui, né? Olha o que ele fez, meu Deus do céu. Ele pegou a liquidação de um banco, está na legislação específica sobre a matéria, é processado no juízo de primeiro grau. Né? Não é processado em tribunal, ele é processado no juízo de primeiro grau, depois tem recurso para o segundo grau e chega no Supremo 20 anos depois. Tá entendendo? A não ser matérias incidentais. Agora começa no Supremo. A não ser matérias incidentais. Aqui não. Aqui esse cara, o ministro do Supremo, vai e diz assim, vem para mim aqui, porque eu fui sorteado como não sei, nem sei como ele foi sorteado, não foi sorteado, vem para mim. Decreta o segredo. Não tem por que decretar isso. O segredo de processo não existe. Vocês imaginem a bandalheira que está atrás disso. Não, eu vou te contar. O cara é ministro do Supremo, rapaz, ainda. E agora nós descobrimos, eu estou fazendo discurso, mas não é discurso. Não, mas é indignação. A vergonha é nós que temos um pouquinho de resquício de conhecimento de direito, que eu não conheço mais nada, o professor de processo penal. Sim, nós não sabemos nada. O professor de processo penal virou... Coitado. Joga na lata do lixo, o código lá, né? Aliás, então, o que eu vou dizer? O que é que diga? Assim? Essa coisa do Brasil, aí o Humberto Eco tem uma frase, entre as várias que ele deixou, ele dizia o seguinte, que o problema hoje, e se adapta bem ao que está acontecendo no Brasil, né? O problema hoje da classe política é não ter vergonha na cara. Isso é verdade, quer dizer, hoje os caras não têm vergonha na cara. Veja bem o seguinte, ó, se tu faz um concurso público, eu fiz um concurso público na minha vida, que a minha mulher me pediu lá na década de 80 para o concurso do Banco do Brasil. Um dos concursos que o Banco do Brasil fez daquela época e tal. Aí eu fiz, passei, tirei o 73º lugar, tinha 50 vagas, e ela disse, tomara que te chame. Eu disse, tomara que não me chame, eu não quero ir para, eu não quero ser funcionário público. E aí o seguinte, eu fiquei sabendo, um amigo meu também passou, e ele foi para assumir o cargo no Banco do Brasil por ter passado num concurso, e ele não conseguiu, sabe por quê? Porque ele tinha uma ação trabalhista contra ele, e ele não passou. Agora, o cara, para ser ministro da Suprema Corte, pode ter matado, roubado. Quer dizer, esse é o problema do Brasil, é ético e moral. Matado e roubado, não sei. Matado, porque quem tira dinheiro mata também, né? Mas aqui, ó. Pelo amor de Deus. O Calil citou o Paulo Brossard. Ele era muito amigo do meu pai. Muito amigo de juventude. Duas matérias. Amigo de juventude, assim. Então, assim, ele frequentava a minha casa e comia churrasco no sítio lá do meu pai. Tomava um bom vinho. E eram muito amigos. Eu, seguidas vezes, fui na casa dele, do Paulo. Bom, a biblioteca dele, do Paulo Brossard, era um negócio impressionante. E ele, assim, eu li esses livros. Né? Então, assim, olha a cultura que ele tinha. Então, assim, eu tenho a impressão que se somar os 11... Não dá meio Paulo Brossard. Não dá a biblioteca do Brossard. Ele soma todos eles não têm o conhecimento do Paulo Brossard, que é um que eu conheci, que chegou a ministro supremo. Né? Tu pode encontrar outros. Tu pega aqui o desembargador, desembargador federal, que seria o meu candidato a ministro supremo, o Thompson Flores. O Thompson Flores, que eu me lembro, assim, ele tinha 15 mil livros. E aí, uma vez eu até encontrei ele, junto com outro colega, e ele disse assim, e eu li. Thompson Flores Lenz. Isso. Né? O desembargador Thompson Flores Lenz. Neto do ministro. Que foi o ministro. E ele brincando assim, mas quantos livros o senhor tem, desembargador? Não, eu tenho, acho que é 15 mil. Não estou exagerando. Se fosse 10 mil. Mas ele disse, e eu li. Você não é para enfeitar a prateleira. Eu fico com vergonha, cara. Eu tenho 2.300 livros em casa. Agora estou dando, porque eu não tenho mais condições. Tinha 3/4 só de livro. Minha mulher brigava. Olha a cultura, conhecimento jurídico. Tá louco, cara. Olha aqui, vou falar um pouquinho do Di Paolo. Na verdade, daqui a pouco está na hora de jantar e tal, né? Você tem aí a alternativa do Di Paolo. Visite a rede Di Paolo Galeto.
Unidades com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Mundo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. Só que Brasília, né? Lá pode também se deliciar com o Tipaolo. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha, claro, se encontra no Tipaolo. Comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e segundo as receitas da nona. Pratos saborosos que são uma volta às origens. Olha que maravilha, que legal. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeto Primo Branco em Porto Alegre, aqui no Boulevard Laçador. E ali você também encontra a opção Express. E qualquer problema, né? Aqui nós temos o Govinaski que vem sempre aqui no programa, o Govinaski que é um cara que vai seguido lá, então ele quando vai no de Paulo, ele já leva aqui, ó, ele já leva uma urina, porque ele abusa, né? O Govinaski, tu vê, cara? Ele come muito, né? Aquele barrigão que o Govinaski está impressionante. Mas ele resolve com urina. Então qualquer coisa exagerou na comida, a urina, a essência de vida, resolve o seu problema. É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por... Aí vai, Govinaski, que tem o recado, por excessos alimentares. Laboratório VESP há mais de 100 anos, mais de um século. E vamos falar da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. De Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo, direto, saindo aqui do Salgado Filho. Tarifas civilizadas. E aquele atendimento luso a bordo? Só podia ser atendimento luso a bordo, é tranquilo, né? É redundância. De qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Muito bem. E vamos agora desembocar no Grupo Zafari. Candiota, eu só vou num supermercado aqui no Rio Grande do Sul, que é o supermercado Zafari. E o Zafari está em qualquer lugar da cidade, assim, em vários lugares, está estrategicamente estabelecido, além de produtos de primeira qualidade, né? O atendimento do supermercado Zafari, os caixas do Zafari, se tem 15 caixas, os 15 estão funcionando. Tu vai em qualquer outra concorrência, de 10 caixas, 1, 2 estão funcionando, aquelas filas enormes, o cara já se incomoda na fila e demora para sair. Está muito bonito o Zafari ali do Shopping Moinhos. Maravilhoso. Veja esta mensagem do Grupo Zafari, onde tem um ditado, né? Um mantra, na verdade. Economizar é comprar bem. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Os caras do OTAN. Muito bem. Você está falando do Trump, qual é a notícia do Trump? É que o pessoal não sabe por que o Trump quer comprar a Groenlândia. Aliás, não é o Trump, né? Na verdade são os Estados Unidos que querem comprar a Groenlândia. E ele está lá em Davos. E como os países da OTAN, os principais, se declararam contra, né, a compra da Groenlândia, ele ameaçou de invadir, disse que ia aplicar a partir do dia 1º de fevereiro uma tarifa de 10% e eles tinham até junho para a tarifa passar para 25%. Todos esses países, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, a Dinamarca, a Noruega, todo mundo. Então agora em Davos ele disse que as conversações estão indo muito bem e que ele então não passará a aplicar essas tarifas a partir de 1º de fevereiro porque estão negociando. E por que o interesse na Groenlândia? Porque é um projeto chamado Golden Dome, que é parecido com o que tem lá em Israel, que lá se chama Iron Dome, que é o que protege Israel do ataque dos terroristas, do Irã, do Hamas, do Hezbollah, que é bando de criminosos. O Golden Dome precisa, para funcionar, da Groenlândia. E também do Canadá, mas eu acho que é por ali eles vão se acertar. É para proteger o hemisfério norte. Então, e tem a ver com o Space Force, que é um esquema espacial que vai controlar, se lá os malucos dos russos, dos chineses mandarem um míssil, vai morrer na fonte. Sim, claro. Então eles precisam disso. Essa é a razão, é uma razão de estratégia militar. De Estado, né? Geopolítica. É por isso. Vamos ver o que vai acontecer. E eu, nesse caso aí, eu estou torcendo para a queda do Foro de São Paulo, porque
porque a Venezuela, a ditadura venezuelana caiu, vamos ver como é que eles vão administrar isso aí, espero que caia, acho que essa é a missão do Marco Rubio, caia a ditadura cubana, vai, por efeito dominó a Nicarágua, sobramos nós aqui. Vamos ver, talvez nem precise ver o porta-aviões. Candidato, o Trump não pode mais ser reeleito, né? É o final deste mandato. Tu falaste agora do Marco Rubio, que é o vice-presidente, né? O Marco Rubio é o secretário de Estado. E tem o Vance, que é o vice-presidente. J.D. Vance. Qual seria desses dois aquele que tu achas, neste momento, que poderia, de certa maneira, ser o substituto do Trump numa eleição? Se cair a ditadura cubana, nesse prazo, até o fim do ano, o Marco Rubio está eleito. Ele disse que não quer. Não vai dizer, né? O Trump até brincou que ele devia ser o presidente de Cuba, não sei o quê. Ele disse que não quer. Mas o J.D. Vance é muito bom também. Então, agora, tudo a gente vai ver agora nas midterm elections, que é as eleições de meio termo, que acontecem em novembro, e eu acredito que, caso caia a ditadura cubana, que o Trump consiga manter o controle da Câmara e do Senado. Se isso não ocorrer, não sei, porque não está muito fácil lá a coisa para dentro. É difícil também. Mas aqui, vamos voltar um pouquinho para o Brasil. Já falamos da ditadura cubana, ditadura venezuelana, vamos falar um pouquinho da ditadura brasileira, né? Tem esse movimento, essa marcha pela liberdade, pela soberania verdadeira do país e pela volta da democracia, que é liderada pelo Nicolas Ferreira. Ele já está mais de 80 quilômetros, hoje que está completando, né? E cada vez mais, ele está arrumando até de Minas Gerais até Brasília, cada vez mais ele está incorporando pessoas ao longo desse trajeto. Do ponto de vista, Calil, o que isso representa? Na verdade, é uma simbologia muito grande, muito forte. Na verdade, ele partiu, se fala de Minas, a gente imagina Belo Horizonte, ele partiu de Paracatu. Né? Paracatu é uma cidade localizada, em Minas Gerais, localizada a 210 quilômetros de Brasília. De Brasília, passa por Cristalina, depois de outras cidades. Essa estrada, só um hiato, a cidade de Paracatu é aquela que teve aquela Dona Benja. A Dona Benja nasceu uma figura histórica ela nasceu em Paracatu. Paracatu ficou abandonada no Brasil durante 2 séculos. Quando foi feita a estrada Belo Horizonte, Brasília passou em cima de Paracatu e ela veio para o mundo. Eu sei porque eu tive uns clientes aqui que tinha uma fazenda lá de 3.000 hectares, eu várias vezes fui a Brasília, a gente tinha que ir a Brasília, pegar o carro e viajar. E é exatamente ao contrário que está fazendo o deputado Nicolas, abraçando essa caminhada de 210 quilômetros. Eu acho que ele vai chegar em Brasília se Deus quiser, com milhares de seguidores e nós prestigiando quando possível, sempre que possível, essa manifestação que não vai terminar em pizza. Agora, na verdade, a esquerda deve estar empolvorosa, né? Porque eles estão tentando destruir o Bolsonaro, que é o símbolo de uma direita no Brasil, que estava se formando e tal, e agora vem esse guri aí com 27 anos, né? Que tem todo esse potencial, ele é um cara que sabe falar, um cara que se expressa bem, ele é um cara positivo, sabe o que ele quer, tem foco na coisa. Candiota, tu acha que isso aí vai ter resultado? 2 minutinhos. Olha, numa ditadura, não sei. Olha o que aconteceu com a Maria Corina Machado. Ela foi caçada, foi presa, inclusive, eu não me lembro como é que ela fugiu, e nós estamos vendo como é que terminou. Ganhou o Nobel da Paz. Ganhou o Nobel da Paz, está fora da Venezuela e tem uma força naval maior da história ali no Caribe. Vamos ver. O que vai acontecer, né? Não sei de nada. Não sei de nada. Na verdade nós estamos... Mas é melhor que tenha marcha do que não tenha. Pelo menos alguém se levantou para fazer alguma coisa. Eu acho que tem tudo um simbologismo, né? Isso aí simboliza muita coisa e no imaginário das pessoas isso funciona muito bem. Eu acho que realmente nós vamos ter, talvez não resultados concretos já, mas abrir uma margem maior de riscar um fósforo, né? Acender uma chama, né? De esperança, porque nós temos eleições esse ano e quero ver se o Brasil recobra aí a sua questão da integridade. Nós temos que ter gente íntegra dirigindo esse país aqui, país maravilhoso, fantástico, sensacional esse Brasil, mas há 20 anos estamos sendo dominados por uma
ideologia aí que quer a nossa pobreza, a nossa miséria, e vivem dessa pobreza e nossa miséria. E nós, miseráveis. Calil, obrigado pela tua presença. Vamos lá, vamos para a próxima. Cláudio Candiota, um abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço. Foi bom encontrar vocês aqui. Rever o Calil, querido amigo Silvio, vamos adiante. Vamos lá. Obrigado, Candiota, obrigado, Calil, obrigado a você, telespectador. Um grande abraço, uma boa noite, um bom sono. Amanhã um novo encontro aqui com o nosso Atividade. Até lá.